Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Bom, na última aula a gente viu as medidas de tendência central, como a média aritmética, a mediana e a moda. E agora, quando os dados estão muito dispersos, essas medidas tornam-se insuficientes para representá-las. Assim, é conveniente utilizar as medidas que expressam o grau de dispersão dos dados. Por exemplo, a amplitude. O que é a amplitude? O conjunto é dados numéricos, mostra a faixa de variação entre os elementos desse conjunto. Ou seja, é o maior elemento menos o menor elemento. Isso vai ser o quê? Vai ser a nossa amplitude. Agora, a variância. O que é variância, pessoal? Ela é determinada a partir das diferenças entre cada elemento e a média do conjunto. Por isso, ela é mais significativa que a amplitude. Para calcular a variância, nós seguimos as seguintes etapas. Primeiro, pessoal, nós vamos dar aqui alguns dados num conjunto. Então, 68, 58, 67, 63, 64 até o 56. Ao todo, nós temos 14 elementos aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrarmos a média aritmética. Como que a gente calcula a média aritmética? Soma todos os valores, divide pela quantidade de elementos. Então, quanto que nós temos aqui? Nós temos 896 dividido por 14 é igual a 94, tá? Essa é o quê? Essa é a nossa média aritmética. Segundo passo, pessoal, determinarmos as diferenças entre a média aritmética e cada elemento do conjunto. Bom, para isso, pessoal, olha só, 68 menos 64 dá 4, 58 menos 64 dá menos 6, 67 menos 64 dá 3, 63 menos 64 dá menos 1. Isso com todos os elementos, pessoal, até chegarmos no 56. Qual é o próximo passo? Nós vamos elevar todos esses valores aqui elevado ao quadrado. Vamos lá, pessoal, olha só. Para isso, 4 ao quadrado, 16. Menos 6 elevado ao quadrado, 36. 3 ao quadrado dá 9. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Até chegarmos no 5 ao quadrado, 25. Menos 8 ao quadrado, 64. Observe aqui que todos esses valores que estão menos 1 aqui, elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, nem precisa ficar se preocupando aqui em colocar os sinais aqui de menos ou de mais, tá? Porque sempre os valores vão ficar o quê? Positivos. E o próximo passo, pessoal, somarmos todos os quadrados. Então, somando aqui todos esses valores, 16, mais o 36, mais 9, mais 1, até chegarmos no 25, mais 64. Então, isso vai ser o quê? A soma de todos os quadrados. Somei deu quanto, pessoal? 180. E agora, o último passo, pessoal, é dividirmos os resultados da soma pelo número de elementos do conjunto. Ou seja, 180 dividido pela quantidade de valores. Quantos valores tem aqui, pessoal? Aqui tem 14. Então, vai ser 180 dividido por 14 dá 12,9. Aí, é a variância, pessoal. Então, resumindo aqui. Então, primeira coisa, a gente faz o quê? Calculamos a média, soma todo mundo, divide pela quantidade de elementos, que deu 64. Próximo passo é pegar cada elemento, subtrair da média. Então, 68 menos 64, 58 menos 64 e aí por diante. Próximo passo, pegar aqui o resultado dessas diferenças, elevarmos ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, menos 6 ao quadrado, 36. O próximo passo é somar todos esses valores. Somando todos esses valores, deu quanto? Deu 180. E o último passo, pessoal, é pegar esse resultado, 180, dividir pela quantidade de valores, que é 14. Então, 180 por 14 dá aproximadamente aí 12,9. Então, isso é o que, pessoal? Isso é a nossa variância. Agora, o desvio padrão, pessoal. Bom, é extraindo a raiz quadrada do valor encontrado pela variância, pessoal. Ele é representado aqui, ó, por essa letra grega sigma, tá? Então, ó,
Recapitulando, pessoal, desvio padrão, simplesmente você precisa fazer o quê? Extrair a raiz quadrada da variância. Extraindo a raiz quadrada da variância, nós vamos encontrar quem? O desvio padrão. Então, a raiz quadrada de 12,9 é igual a 3,59. Então, a variância deu 12,9 e o desvio padrão deu 3,59. Beleza? Vamos lá agora, pessoal. Observe o exemplo a seguir, constituído por 4 conjuntos de dados. Então, está aqui esses 4 conjuntos. Conjunto A, B, C e D. Tá? Está aqui todos os dados. Todos com exatamente 5 dados. Bom, agora, a amplitude. Como é que a gente calcula a amplitude, pessoal? Como eu já havia falado, é o maior valor menos o menor valor. No caso aqui, 14 menos 10, da nossa amplitude 4. Aqui, ó, o maior valor é quem? É o 26. E o menor é quem? É o 2. 26 menos 2, 24. Aqui são todos iguais, então significa que nós não tivemos dispersão. No caso aqui é igual a 0. O maior aqui é 25 e o menor é 1. 25 menos 1 dá 24. Então, a amplitude nula significa o quê? Que não houve uma dispersão. E o conjunto B e D possuem amplitudes iguais. Observe aqui, 24 e 24. Ou seja, não podemos adotar a amplitude como uma única medida de dispersão. Variância e desvio padrão. Pessoal, continuando agora com um exemplo, vamos comparar as medidas de dispersão. Olha só. Aqui no caso, já calculamos aqui a média desses valores e já colocamos aqui também a variância. Bom, recapitulando a variância, vai ser, já calculamos a média, né, em primeiro lugar, 14 menos 12 elevado ao quadrado vai dar 4, porque dá 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Aqui, 11 menos 12 dá menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Fazendo com todos esses valores, pessoal, nós encontramos a variância como sendo 2, tá? E aí, o que a gente faz, pessoal? Para encontrar o desvio padrão, tira a raiz quadrada, que deu quanto? 1,41. Aqui, pessoal, nós calculamos a variância 86,8 e o desvio padrão, a raiz quadrada 9,32. E aí, como já era de esperar, se a amplitude é zero, a variância também vai ser zero e o desvio padrão também vai ser zero. E aqui no último caso, no conjunto D, 59,2 a variância e 7,69 o desvio padrão. E aí, o que podemos concluir a partir desta tabela, pessoal? Olha só, o conjunto B é o de maior dispersão. O conjunto B é o de maior dispersão. Por quê? Porque obteve o maior desvio padrão, tá? Então, quanto maior o desvio padrão, maior é a medida de dispersão dele. E o conjunto C é o mais homogêneo, ou seja, por quê, pessoal? Porque todos os valores aqui são iguais. E no caso, o desvio padrão deu zero, tá? Então, por isso que ele é o mais homogêneo. Agora, por exemplo aqui, pessoal, em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas pelos atletas. Está aqui o atleta A, o atleta B e o atleta C. Vamos lá. E 2 perguntinhas aqui. Qual deles obteve a melhor média? E qual deles foi o mais regular? Vamos lá. A média aqui, pessoal, bem tranquilo para a gente calcular, né? Só pegar aqui cada um desses valores aqui do atleta A, fazer a soma e dividir por quantos saltos? 4 saltos aqui, ó. Então, vai ser 148 mais 170 mais 155 mais 131 dividido por 4. Somando todos esses, vai dar quanto? 604 dividido por 4. Então, deu quanto? Deu 151. O próximo atleta, pessoal, fazer a mesma coisa. Somar os valores deles aqui e dividir por 4. Que deu quanto? Deu 149,5. E o atleta C, a mesma coisa, 146 mais 151 mais 143 mais 160 dividido por 4 dá 150. E aí, pessoal, logo o atleta A obteve a maior média, 151. Agora, vamos para o próximo item, o item B, tá?
A maior regularidade será verificada a partir de quem? A partir de quem? Do desvio padrão. Então, vamos calcular primeiro quem, pessoal? Primeiro, a nossa variância. Nós já calculamos a média, né? No item A. Então, ó, deu quanto? Deu 151 a média. Então, vai ser quanto? Vai ser 148 menos 151 elevado ao quadrado. 148 menos 151 dá 3. 3 ao quadrado deu quanto? Deu 9. Agora, mais 170 menos 151 dá quanto? Dá 19. 19 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 361. Próximo, 155 menos 161 dá 4. 4 elevado ao quadrado dá 16. 131 menos 151 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 20. 20 elevado ao quadrado dá 400. Somando todos esses valores aqui dá 786. 786 dividido por 4 saltos, né? 4 saltos, dá 196,5. Isso aqui é quem? Isso aqui é a nossa variância. E aí, para acharmos o desvio padrão, o que, que a gente faz? Opa, a gente tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 196,5 deu quanto? Deu aproximadamente 14. Tá? Então, o atleta A, o desvio padrão é de aproximadamente 14. Agora o atleta B, pessoal. Vamos lá. Fazer aqui um pouco mais de agilidade. Nós já fizemos aqui ó, a diferença entre cada elemento e a sua média, que deu menos 4,5 elevado ao quadrado, deu 20,25. Aqui do segundo salto elevado ao quadrado, e aí por diante, pessoal, com todos os saltos menos a média elevada ao quadrado, somou todos esses valores, deu quanto? 29. 29 dividido por 4 deu 7,5. E aí, se encontramos 7,5 aqui, pessoal, quanto que vai ser o desvio padrão? A raiz quadrada. Logo, dá quanto? Dá 2,7. Então, se a gente comparar só o atleta A e o atleta B, quem é o que tem o melhor, pessoal, desvio padrão? É, por enquanto, o atleta B. Por quê? Porque ele é menor. Agora, o atleta C, pessoal. O atleta C, aqui ó, fizemos de novo a média e pegamos cada salto menos a média, que deu quanto? Deu menos 4 ao quadrado, que deu 16. Cada salto menos a média elevado ao quadrado. Somou todos esses valores, chegamos em quanto? Chegamos em 166. 166 dividido por 4, 166 dividido por 4, dá quanto? Dá 41,5. E aí, para acharmos o desvio padrão, o que a gente faz? A gente tira a raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 41,5 dá quanto? Dá 6,4. E aí, pessoal, logo o atleta B foi o mais regular, pois seu desvio padrão é o menor. Deu quanto? Deu aproximadamente 2,7. E aí, pessoal, resumindo aqui, olha só. O mais importante aqui, pessoal, é a variância e o desvio padrão. Então, o que diz a variância, pessoal? É cada elemento menos a média elevada ao quadrado, somar todo mundo dividido pela quantidade. Depois, o desvio padrão. O que é o desvio padrão, pessoal? É a raiz quadrada da variância. Bom? E aí, pessoal, a gente usou esses livros aqui como referência bibliográfica para você que queira se aprofundar nos estudos. Tá beleza? Ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Fui!